Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Pessoal, boa noite. Eu resolvi começar diferente hoje aqui a live com o vídeo da Full Sail lá do campus em Orlando. Então, entramos aqui pontualmente às 19 horas. Estamos com a Carol Olival, diretora da Full Sail University aqui no Brasil, e a Lilian Simões com o cachorro dela no colo. Cadê o cachorro, Lilian? Mostra ele. A estrela de hoje. Ele vai ser entrevistado também? Também, afinal de contas, ele é o Nietzsche. É o Nietzsche, é o Friedrich Nietzsche, né? Tem nome e tem sobrenome. Lilian, muito obrigado por você ter aceito o convite. A Carol vai apresentar você para o nosso público. Carol, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edu. Boa noite, Lilian. A Lilian, ela é empresária e é diretora da Essential Idiomas há mais de 31 anos nesse mercado. E ela faz projetos junto com empresas para determinar as políticas de idioma dos colaboradores que precisam desenvolver um segundo, terceiro ou quarto idioma. Acho que o foco da nossa conversa hoje é falar de projeção de carreira, de desenvolvimento, de conhecimento e o quanto disso está ligado a ser fluente em inglês, né? Você poder ser você mesmo em uma segunda língua. Acho que um jeito legal da gente começar, Lilian, é você contando um pouquinho do teu conhecimento dentro dessa área, né, da tua jornada, e como é que você vê com esses executivos, com esses empresários, estudantes que você trabalha, como é que isso acontece no dia a dia deles. Claro. Olá a todos. Obrigada, Carol. Obrigada, Edu, pelo convite. Só um segundinho, que eu fiz aqui alguma coisa errada. Aqui tá tudo ok. Pronto, tô aqui. A Carol tá com a imagem dela congelada, Carol, mas ela não tá agora em vídeo. Bom, meu nome, então, é Lilian Simões. Faz pouco tempo que eu trabalho com isso, faz 31 anos. Eu comecei a aprender inglês na minha vida quando eu era muito pequenininha. Meu pai comprou uns disquinhos
coloridos, e eu passava muito tempo escutando os videozinhos, não, os discos piquititinhos na vitrola no meu quarto, e fazendo o possível para repetir aquilo que estava sendo falado. Então, desde os 3, 4 anos de idade que eu já estava envolvida com o inglês. Depois fui estudar, depois fui morar fora, depois fui fazer cursos, depois fui fazer mais cursos, e assim, aos 20 e poucos anos de idade, professora e um filho para criar, eu decidi, então, abrir uma escola junto com meu irmão, e essa escola está viva até hoje, mais do que viva. É uma escola que é uma consultoria, que tem grandes clientes, grandes empresas, de chão de fábrica a presidentes em vários idiomas, e a gente faz um trabalho muito na ponta dos dedos, e daqui a pouco eu explico o que é isso. Lilian, aqui o nosso público aqui no Super Cinema, ele é formado fundamentalmente de pequenos e médios empresários e profissionais que trabalham até como autônomos na área do audiovisual, né? Muito fotógrafo de casamento, pessoal que tem produtora de vídeo, que faz vídeo institucional, pessoal que faz cinema. Depois eu vou te fazer uma pergunta sobre cinema, porque eu sou produtor de cinema e estou lançando uns longas, e vou falar de uma encomenda que eu tenho em inglês. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, a importância e como você sugerir a esses profissionais que aprendam um outro idioma além do português. Eu diria que esse outro idioma, eu dou aula de pós-graduação, eu tenho outros alunos também, às vezes em particular, de consultoria, que eu não chamo de consultado, eu chamo de aluno também, fala assim, eu vou aprender mandarim, eu vou aprender francês. Eu falo, olha, é sempre muito legal aprender alguma coisa. Eu estava até estudando um pouquinho de hebraico durante essa quarentena, né? Mas assim, vai aprender primeiro o inglês se você não fala o inglês e o português. O que você pode me dizer disso? Sim. Bom, eu costumo dizer que meu projeto pessoal de vida é viajar. E eu já viajei bastante, já morei em alguns países, e em todo lugar que você for na vida, você vai poder se virar com o inglês, né? Então, o inglês é o principal idioma do mundo. Vamos deixar de lado se é Estados Unidos, se é Inglaterra, deixando de lado isso, a melhor forma de se comunicar no mundo é com esse idioma, né? Em você tendo já esse primeiro idioma, um segundo idioma também passa a ser muito mais fácil, inclusive, de ser estudado. Então, sim, estudar, mas estudar, né? Quando eu falo estudar, mas estudar, não é simplesmente eu vou à aula 2 vezes por semana e isso é o suficiente. Não é o suficiente, né? Eu acho que no LinkedIn eu já sou um pouco conhecida como a louca da lição de casa, né? A louca da homework. Porque eu insisto com os nossos alunos, com os nossos clientes, eu insisto muito de que não é eu sempre faço a seguinte comparação, né? De que nós passamos, quando nós éramos bebês dentro da barriga da nossa mãe, no 3º mês a gente já estava escutando alguma coisa. Depois a gente nasce e aí passa todo o tempo de berço, né? Sem ainda se levantar, sem ainda falar, a gente passa todo o tempo escutando, né? Ou seja, um input muito grande. Chegando lá no 7º mês é que a gente começa a falar alguma coisa do nosso primeiro idioma, né? Então, eu convido os alunos a pensar sobre isso, né? Que não é você estando em uma aula 2 vezes por semana, 1 hora, 1 hora e meia, é que você vai conseguir realmente ter proficiência, que é o que conta. Mas eu me viro. Tá, você pode se virar em algumas situações, você não vai passar fome, legal, mas se você for fazer um trabalho, por exemplo, né, pensando num roteiro, pensando em entender, por exemplo, uma aula em inglês, né,
dentro da área de cinema, né? Você precisa ter proficiência. E proficiência não se consegue com mágica, né? Proficiência não se consegue com mágica. Proficiência se consegue com estudos. E é muito, muito importante ter essa consciência, né? Você falou que estava estudando aí um pouco de hebraico. Uau, né? Esse é um idioma que demanda ainda mais estudos, né? Então é outro alfabeto, né? Nem o sentido que você escreve é o mesmo das línguas latinas, né? Exatamente. Mas eu também, quando a gente passa para os alunos nossos, até na pós-graduação aqui em direção audiovisual na Unip, a gente passa a lição de casa para eles, eles costumam reclamar. Eu falo, pô, vocês deviam achar bom isso. Estudar. E eu tenho, Lilian, Carol, já vou parar de falar aqui, vou deixar você falar, tá? Lilian, eu tenho um amigo meu que tem a mesma idade que eu, então já é um jovem rapaz de 53 anos de idade. Ele estuda inglês mesmo, faz 40 anos. Uau. E até hoje ele não fala. Tá. Por que será isso? Bom, primeiro eu quero fazer um diagnóstico com ele, tá? Para entender, né? Porque podem ser algumas. Eu posso te dar algumas respostas para essa situação, né? Para esse caso. Uma delas será que ele já foi a uma fono para entender se existe alguma coisa que não está funcionando na audição dele? Porque quando a gente quer, para falar, eu preciso escutar, né? Então, são 4 portas para se comunicar num segundo idioma. Você escuta, por isso você fala. Você lê, por isso você escreve. Aí tem aquela figura de Leonardo da Vinci, né? O homem vitruviano, que é o todo, né? Que é a vivência do idioma. Então, em primeiro lugar, será que existe algum aspecto que uma fono poderia dar uma resposta? Primeiro, como será que ele está estudando? Segundo, né? Como será que ele está estudando? Ele estuda e reforça, ele cria fundações, né? Quando eu chamo de fundações, se a gente quer construir um prédio, a gente precisa ter fundação, né? Quando mais jovem, eu namorei um engenheiro de fundação. E até que eu tivesse namorado ele, eu achava que um prédio se construía da seguinte forma: faz-se um buraco na terra e começa, então, a construir dentro do buraco, tá? E quando ele me ensinou o que era a fundação, eu falei, é sério? Existe isso? Quer dizer que, então, precisa enviar ferros lá embaixo da terra para poder fazer um prédio? E a mesma coisa é com o idioma, porque o idioma, ele é algo entrelaçado, né? Quem tem filhos sabe que os filhos começam a falar a partir do verbo ser e estar, né? É só lá na frente que ele vai aprender a falar o presente, um pouco depois o passado, né? E vai demorar um pouco de tempo para ele aprender a falar o futuro. Então, às vezes a gente está indo com o filho para casa da vovó e ele fala, já chegamos? Né? Porque ele não tem noção de futuro. Então, é muito importante que você cuide desse entrelaçamento do idioma, né? Ele não é mágica, o idioma demanda vivência. Então, por que será que esse seu amigo não aprende a falar, né? Primeiro, realmente, eu me coloco à disposição para fazer um diagnóstico com ele. Tá bom. Vamos ver se ele topa. Eu queria emendar, Lilian, nessa conversa, que tem um fenômeno, assim, que eu acho muito interessante, que é qualquer pessoa com mais de 20 anos que você falar, que tenha estudado, que esteja na faculdade, tal, que tenha tido possibilidade financeira de investir em estudo, qualquer pessoa vai ter passado por pelo menos umas 2 ou 3 escolas de inglês, principalmente aquelas que não falam, né? Que eu acho uma característica muito, muito particular, assim, do brasileiro, né? Meio que nem academia, assim. Todo mundo está matriculado numa academia, mas não quer dizer que vá à academia, né? E via de regra, você fala com alguém que não consegue falar inglês, a pessoa fala, não falo, mas eu já estudei nessa escola, ou estou matriculado nessa outra escola. Você sente isso? E o que você acha desse fenômeno que acontece com a gente, que a gente
conhece tantas pessoas que tentaram tantas vezes e continuam não falando. O que você tem para falar sobre isso? Imagina só eu tendo essa empresa há 31 anos, né? Já está indo para 32. Quando terminar a quarentena, a gente chega em 32. Imagina só o tanto de clientes, de alunos que eu já não entrevistei na vida e que me contaram exatamente essa história, né? Eu já comecei e parei 1 milhão de vezes, né? Eu absolutamente não quero faltar com a ética, mas um idioma você aprende dentro de casa, né? Você aprende no confortável de casa, né? Então, eu acho que as pessoas acabam desistindo muito por um número imenso de pessoas em sala de aula, né? E quando você migra para pequenos grupos ou aulas individuais, é impressionante como a coisa anda, né? É impressionante como muitas vezes passa a ser a última escola ou a última consultoria que você está frequentando para dentro daquele nível, né? Quando você está com um monte de gente em sala de aula, onde o tempo é dividido por 15, 20 pessoas, o professor precisa fazer toda a explicação. Então, 15, 20 minutos fica com o professor e depois cada um fala, sei lá, 2, 3 minutos em sala de aula. A sensação quando você sai é de um vazio. O que eu estou aprendendo? Né? E aí, como a exposição é muito diferente, enquanto você estuda matemática e você não tem que fazer não tem que ter uma exposição, quando você estuda um idioma, você está exposto o tempo todo. Né? Então, você recebe do professor aquela atividade, aquele ensinamento, aquela nova matéria, e aí você, então, entende, mas não entende muito inicialmente, e aí, então, você tem que se mostrar num exercício onde todo mundo tem que falar, e muitas vezes isso causa uma dor de estômago muito grande em quem tem que se expor, porque você tem que se expor no eu não sei, né? E esse eu não sei causa, na verdade, uma angústia muito grande para quem está aprendendo, né? Então, qual seria a saída, né? Buscar sempre estudar, buscar sempre lugares onde escolas, consultorias, onde você possa estudar com menos pessoas em salas de aula, primeiro. Segundo, ter claro que essa angústia vai existir. Não tem como não existir essa angústia, né? Muitas pessoas estudaram na escola no primário, eu só sei falar ginásio e colegial, tá? Desculpa, mas eu não sei falar de outra forma. Estudaram e passaram a não gostar, né? A primeira vez que estudou inglês na vida, não gostou de inglês. Então, você carrega esse peso também, né? Ou seja, é necessário para que você mude essa situação, mude essa angústia, que você comece vai para a escola, volta, revisa, faz lição de casa, no outro dia de novo, entende a gramática, entende a fundação do idioma, volta para a próxima aula, entendi o que eu aprendi nessa aula, volto sabendo para a próxima, e aí a roda vai andando, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito desligadas do processo e querem o resultado, né? Querem falar, querem já emagrecer, querem já ser diretor do programa. Como se tivesse um chip, né? Um chip que implanta aqui. Um dia vai ter, né? Mas ainda não eu espero existe. Que não tão cedo. Não tão cedo. Você vai criar o chip da sua escola e vai vender, pô. Eu acho que é essa parte do que a gente tem que fazer, né? Que às vezes fica faltando, né? É a mesma coisa da academia, né? Eu vou fazer essa academia e vou emagrecer. Cara, não vai. Você tem que ir lá, tem que suar, né? E uma coisa que eu acho muito interessante... e aí eu, trabalhando para a Full Sail, né, aqui a gente eu tinha uma equipe aqui antes no Brasil e a gente precisava de uma equipe que, claro, falasse inglês, porque todo o nosso material estava em inglês, o nome dos cursos é em inglês, o programa está em inglês, o site com todas as informações está em inglês, não tem jeito de contratar alguém que não conseguisse falar inglês, né? E daí, na visão de quem contrata, você consegue treinar alguém
para aprender o processo mais complicado do que for, né? De venda, de marketing, de relatório. Você treina alguém em 2 semanas, no máximo, a pessoa está pronta. Mas você não treina inglês, né? Aí eu sempre vejo, eu perdi pessoas que talvez pudessem ter performado maravilhosamente bem, talvez melhor do que quem eu acabei contratando para ficar comigo, mas você não consegue nem mostrar o que você consegue entregar se você não tiver o pré-requisito do inglês quando ele é fundamental para o cargo, e tem muito cargo que precisa, né? E eu acho que essa ficha não vira na cabeça das pessoas de entender que a empresa paga um treinamento caro que seja possível de ser aprendido em 1 semana, 2 semanas, mas uma língua, você não, por mais que você tenha dinheiro, você não vai aprender, você vai perder aquela oportunidade, não tem como se antecipar, né? Esse período. Você percebe as pessoas não fazendo essa conexão, assim, e, sei lá, esperando que agora eu vou entrar numa escola, vou aprender em 1 mês. Não vai, né? Não, existia lá quando a gente começou com a escola, existia acho que não existe mais, aprenda inglês em 1 mês, né? Aprenda em 1 mês aquilo que você pode aprender em 1 mês, né? Eu costumo dizer que é a lifetime program, né? Nós muitas vezes somos convidados por empresas a participar de processos seletivos. E eu, uma vez, dentro de uma das empresas clientes, eu entrevistei um moço que passou por todos os processos, né? Deveriam ter feito antes, né? Deveriam ter colocado o inglês antes, mas ele passou por todos os processos, chegou ao ponto de conversar com presidência e vice-presidência aqui no Brasil, e aí chegou a hora de fazer o curso de inglês e ele me pediu, por favor, se eu podia dar um laudo positivo, né? Falei, vamos ver, né? E aí ele falou tudo errado, né? Ele não tinha condições de assumir aquilo, e ele me pediu, por favor, o salário era uma coisa absurda. Então, assim, também nós somos contratados por pessoas que estão em processo de busca de um novo emprego, e agora eu preciso falar inglês, né? Ok, a gente pode fazer a gente pode dar essa ajuda, mas é muito importante que depois que a pessoa, então, conseguiu esse trabalho, se conseguiu, fazendo uma entrevista em um segundo idioma, que ela se proponha a pegar o idioma com as 2 mãos, né? Para que ela possa, durante um tempo, ter a proficiência, né? Não é mágica. Como você disse, eu posso treinar a pessoa para ser um excelente vendedor com 1 semana aqui, outra semana lá, mas eu não posso aprender um segundo idioma. Ah, mas e se eu for ficar algum tempo lá fora? Tudo bem, você pode ficar um tempo lá fora, né? Lembrando que o cérebro também ele tem um movimento, né? Não adianta eu estou com fome hoje e, portanto, eu vou comer toda a comida do universo. O cérebro tem um movimento de aprendizagem de idioma, ele vai permeando, ele vai treinando o ouvido, né? É todo um sistema, né? E aí eu gosto muito de falar sobre a diferença entre quem é você quando você está falando, por exemplo, eu estou falando aqui português e eu tenho todo esse meu jeito, né? A própria italiana falando, né? Eu falo com as mãos, eu tenho todo esse meu jeito de me expressar. E quanto é que eu perco? Por exemplo, eu falo espanhol, mas eu não falo espanhol tão bem, mas eu posso me virar bem. Quanto que eu perco da Lilian quando eu tenho que falar um segundo idioma? E o que a gente faz para aproximar a Lilian que fala português e que é super expressiva, né? Então, um executivo que manda super bem, o cara vai para uma reunião, ele brilha, e aí, de repente, dizem para ele, só que a próxima você vai ter que fazer em inglês, tá? E aí o estado né? Ele não fala nada, claro, sem problema algum, né? E aí ele vai até a toalete suando frio, né? Meu Deus do céu. Agora é em inglês. What should I do? Né? Então, Lilian, diga lá. Desculpe. Não, conclua, desculpe. Não, é isso. Eu acho que é um paralelo muito legal com o audiovisual, né, Edu? Para quem vai, que é meio que a mesma coisa, né? Como é que você entrega uma atuação em outra língua, porque não é só ler,
né? Eu ia perguntar exatamente sobre isso, que a Carol já sabe de um projeto que a gente entrou aqui, mas antes especificamente no caso do inglês, né, da importância de se aprender inglês, porque quando você, aí às vezes, eu sempre pego o exemplo de aluno, né, o aluno me pergunta, Edu, eu queria aprender rapidamente alguma coisa do software tal aí, né, entra no YouTube, que no YouTube tem todo o conhecimento do universo, está no YouTube. Aí ele entra, eu vi muita coisa, mas tá tudo em inglês, né? Eu falo para vocês verem, né? O conhecimento todo do mundo, ele está no momento, ele está em inglês. Ele já esteve em latim, né? Estou falando aqui no mundo ocidental, né? Já esteve em latim, já esteve em francês, né? E faz 100 anos, desde o final da Primeira Guerra Mundial aí, faz 100 anos que o mundo precisa aprender o inglês, né? E está consolidado o inglês porque é a linguagem do código, a linguagem da programação, né? Que é esse grande monstro que existe hoje, monstro no bom sentido, né? Que faz funcionar tudo que a gente conhece, né? Então eu falo para eles, esforcem-se para aprender inglês do jeito que vocês puderem, né? Talvez se você não conseguir falar o inglês britânico com o sotaque cockney que você quer falar, não fale, né? Mas aprenda o suficiente para você poder absorver conhecimento em inglês. Eu acho que essa é a minha primeira recomendação. E agora eu estou perguntando para você, Lilian, como especialista, porque o que você pode me sugerir? Porque a gente entregou agora, vai lançar no dia 16 de abril, o nosso segundo longa-metragem, o Atração de Risco. Então ele está finalizado, ele tem legenda em inglês. O nosso primeiro longa, o Diário de um Exorcista, ele foi dublado em inglês nos Estados Unidos, né? Então foi dublado lá mesmo. Tá. O Atração de Risco ele não vai ser dublado. Mas no rastro desse Atração de Risco, eu recebi uma encomenda de um média-metragem feito no Brasil. E o meu orçamento só vai me permitir usar elenco brasileiro, né? Só que ele é todo em inglês. Tá. Né? E eu já comecei a fazer o casting e eu tô com muita dificuldade de achar elenco que fale o inglês, mesmo sabendo que vai poder ler o roteiro, pode até decorar um pouquinho uma coisa ou outra. Que tipo de exercício eu poderia dar pro elenco que eu selecionar, mesmo que ainda não seja o elenco definitivo, né? Tá. Se aprimorar um pouquinho numa técnica dessa. Legal. Bom, primeiro eu quero participar do casting. Tá bom, ok. Já pensou virar atriz? Depois te mando as coisas. Tá bom. Não, eu penso o seguinte, que o que vai pesar muito, porque eu não entendo muito de cinema. Eu sou cinéfila total, mas eu nunca estive por detrás, né? Então, eu acho que uma coisa que vai pesar, eu acredito que uma coisa que vai pesar muito é a entonação e a pronúncia, né? Então, eu acho que se você consegue pessoas que falam algum inglês, todo um exercício de pronúncia e de entonação será necessário, né? E isso, a verdade é que isso na verdade é muito mais fácil de se conseguir do que ensinar, né, a falar o inglês, porque eles vão ter lá a leitura, né? Então isso é uma fonoaudióloga, porque eu diria um professor. Eu diria um professor de inglês que saiba trabalhar, que saiba fazer exercícios de pronúncia, que entenda muito bem a pronúncia, né? Uhum. Isso vai te ajudar muito. Eu já saí de avião e deixei meu cartão com a aeromoça, tipo, alguma coisa para pronúncia, fala comigo, tá bom? E aí, às vezes, eu tô no avião e penso, não continua. Nós temos o Felipe Penco nos assistindo. Não é difícil, diga lá. Nós temos o Felipe Penco nos assistindo aqui. Ele se formou com a gente lá na pós-graduação na Unip, hoje trabalha com a gente no Supercinema, e a esposa dele é comissária de bordo, mas ela fala muito bem o inglês.
Então, tem alguns que falam, que eu falo, wow, yes, he did it, né? Mas tem alguns que eu falo, meu Deus, como é que deixaram ele falar? Por quê? Mas você pega um voo da Alitalia, sei que vocês são, Carol também descende italiano, né? Vocês pegam um voo da Alitalia, as comissárias de bordo da Alitalia não falam inglês, não. Você falar inglês com ela, é capaz que ela tire o sapato e dê na sua cara. Mas tem hora que dá vergonha alheia, né? Porque eu acho que uma coisa assim, é melhor você falar o inglês mais ou menos, mas estabelecer comunicação do que você não falar nada. Mas você também tem que ter noção que em determinados ambientes, quando aquilo é parte do seu trabalho, você depõe contra a sua própria imagem. Exatamente. Né? Assim, tem horas que eu escuto coisas que eu falo, gente, pelo amor de Deus, se a gente estivesse tomando um chopp, né? Tudo bem, você falar assim, a gente ia dar risada, mas num ambiente, né, em que você tá na sua profissão, com outras pessoas te olhando, você engasgar e falar errado, porque às vezes você quer falar uma coisa, você fala outra, e a pessoa nem percebeu. E você fica numa assim, explico, não explico, deixa assim, deixa eu passar, né? Tem que pensar, às vezes é melhor não explicar, porque você ainda passa por grosso, né? Agora vira e mexe. Eu queria falar uma coisa, né? Que você, né, depõe contra, né? Então tem algumas questões em relação a isso. Você perde a sua marca pessoal, né? A outra questão é que quando você não... Porque quando a gente aprende o mecanismo do idioma que a gente está estudando, a gente pode fazer escolhas, né? E na vida, tudo é escolha, né? Então, como é que eu falo isso que eu quero falar? É uma escolha que você pode fazer a partir do momento que você estudou o idioma, né? E aí... Depois eu falo. Termina que depois eu lembrei de um negócio. Quando você não estudou e faz péssimas escolhas, principalmente em termos verbais, o que você faz com aquele que está te escutando é dar uma canseira nele, porque ele fica o tempo todo tentando entender, né? Se você me perguntar, o que você fez nas férias? E eu te responder, né? Te contei que eu viajei, né? Mas imagina, o que você fez nas férias? Ah, eu vou para a Alemanha. Ah, eu morei em... eu vou para a Alemanha. Eu moro em Passau. Eu como pretzel, né? Eu falei tudo no tempo presente. Só que eu queria falar sobre o passado. E aí você tá assim, mas ela tá falando do que nesse momento? Eu perguntei para ela como foram as férias, né? Então você cansa o teu interlocutor. Entendeu? E tem um caso de quem fala tão bem. Agora só fazer uma piada. O meu avô, ele era alemão, meu avô materno, né? E a mãe dele, minha bisavó, era inglesa, Florence Mary Hutchinson. Ela era inglesa, né? Então, meu avô aprendeu o inglês também junto com o alemão. E é por isso que eu falo inglês. Eu aprendi inglês em casa, junto com o português. Eu nunca precisei estudar inglês, dei essa sorte, né? E meu avô, ele usava a licença poética dele de saber que todo mundo falava inglês na família, porque às vezes ficava conversando em inglês mesmo, né? E ele falava algumas coisas muito erradas de propósito. Então ele falava assim, por exemplo, between Citibank, ele quer dizer entre, sente-se, né? Sobremesa, tanto que na minha família a gente não fala sobremesa, a gente fala over table. Over table. Então assim, é a licença poética de quem sabe que que todos os outros vão entender, né? Associar o errado com o que é mesmo, né? Pessoal, já vencemos os nossos 30 minutos aqui. Mas não! Não, podemos continuar, Carol. Carol, tá me ouvindo? Vocês que mandam aí. Eu não sei se a Lilian lembra que a gente já fez algum projeto juntas. Faz tempo, eu acho que eu nem comentei com você. Mas eu trabalhei no mercado de inglês por muito tempo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tive escola de inglês por mais de 10 anos. E teve um momento que você trabalhou comigo na minha unidade do D&D, na Berrine.
Você fez alguma consultoria lá, tipo 2004, assim, eu nem era nascido ainda. Mas eu trabalhei, eu tive 4 unidades de escola de inglês. E eu me lembro de eu ter te contratado lá atrás para dar consultoria para os meus professores da unidade do D&D. Faz tempo, esqueci de comentar isso com você. Nossa, como chamava essa escola? Wall Street. Na época era Wall Street Institute, depois virou Wall Street English. E eu fiquei com eles fiquei um tempão com eles. Depois vou pesquisar aqui nas minhas coisas, porque eu tenho certeza que você fez um trabalho de consultoria direto com os professores. Uau. E eu, na época, nem participei, porque eu não me lembro exatamente o que era que a gente fazia, mas que você fazia direto com os professores. O mercado é pequeno, né? Mas a minha história de carreira, eu sou arquiteta, né? Eu sou formada em arquitetura, e daí fui para Londres, comecei a aprender inglês, me apaixonei pelo inglês, e aí depois, quando eu voltei, comecei a dar aula, porque eu sabia que se eu não usasse, eu ia perder o inglês, daí tirei certificados da Cambridge e tal, e abri uma escola com meu pai, né, e depois a gente foi abrindo outra e outra, e no final a gente chegou a ter 4. E foi muito engraçado porque a gente era franqueado na época, eu era uma das mais jovens entre os franqueados, eu era sócia do meu pai, o pessoal era muito mais da idade do meu pai do que da minha idade, e tudo que era franqueados de escola de inglês, hein? Tudo que era treinamento, tudo que precisava alguém falar em nome dos franqueados do Brasil, põe a Carol, porque eu era franqueada, mas eu era service manager, né? Eu era gerente de serviço e falava inglês, minha função era gerenciar a equipe de professores, né, de service. E os próprios franqueados não falavam. E isso me abriu um caminho tão diferente de carreira. Hoje eu estou na Full Sail University muito também por conta do meu inglês. Mas eu tive anos de treinar executivos e tal ali. A gente tinha unidade na Vila Olímpia, na Berrini, no Itaim, depois esqueci, Chácara Santo Antônio, só empresa, só executivo. E é cada história que você fala, poxa, como é que a pessoa cai nessa armadilha, né? Como é que a pessoa se boicota a ponto de depender de um estagiário para responder um e-mail, né? Desespero total, assim. Então, eu entendo super esse mundo do inglês, vivi disso por muito tempo, mas a carreira que eu consegui desenvolver por conta do inglês, quer dizer, eu podia ter todas as habilidades que eu tenho, se eu não falasse inglês, eu ia estar num caminho completamente diferente do meu caminho hoje, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém te pede uma indicação de curso online, qual que é teu posicionamento para programas que sejam 100% online, desses mais baratinhos, porque a pessoa não tem mais de R$100 para pagar por mês? Qual que é a tua dica? Então, eu sempre indico, eu gosto muito da English Town, eu gosto do trabalho da EF. Antes de ir para a Alemanha, eu estudei com o aplicativo Busuu, e eu super curti, né? Mas muito, muito. Apenas que quando eu cheguei lá, eles falavam Bavarian e não falavam alemão dentro de casa. Então, não adiantou muita coisa. Mas, assim, eu gosto muito da English Town e gostei bastante desse Busuu, mas eu tenho muito mais experiência em aulas online, onde o professor está, né, frente a frente, ou seja, tem só uma tela na frente, né? Eu acho que a principal indicação é que você, ao entrar, se é um aplicativo, just go for, né? Volte nas mesmas unidades. Eu gosto muito, muito de indicar revisão. Então, vai uma unidade, 2, 3, 4, 5, volta para trás, né? Eu gosto muito de dar revisão. E se é alguma coisa online, que exista um bom diagnóstico. O que faz muita diferença se você vai ou se você não vai dar continuidade, um dos pontos é o diagnóstico feito logo de cara. Entender quais são, não só se você fala inglês, se você sabe já falar alguma coisa ou não, mas quem você é como aluno. Então, quais são as suas dificuldades?
Quais são as suas angústias em relação ao idioma? Eu acho que isso é muito importante de ser entendido logo de cara. Não sei se eu te respondi. Eu não sei Você tinha comentado antes comigo de repente, dar um diagnóstico para alguém aqui, né? Além do que você falou de dar aí, já está prometido para o amigo. Já está prometido. Esse está prometido. Você consegue dar um diagnóstico desses, assim, para alguém que esteja assistindo a live ou que assista depois? Com certeza. Eu só gostaria de fazer um pedido. Que essa pessoa esteja, nesse momento, num processo de recolocação, né? Que esteja realmente precisando, tá? Pode ser essa pessoa, ou pode ser uma pessoa que seja para o casting, por exemplo, né? Mas eu gostaria de conversar com alguém que tenha muita dificuldade de seguir adiante. Pode ser qualquer idade, né? Mas que seja uma pessoa que... Sabe? Então eu vou esperar responderem e quando a gente marca uma outra live, eu mando o link para a pessoa entrar conosco aqui. E fazer o diagnóstico na frente de todo mundo? Diagnóstico online. Não pode. Não, a pessoa faz o diagnóstico comigo, quietinha, sem ninguém. Tá. Então pessoal, então responda aí quem está na situação que a Lilian explicou de querer, de estar precisando de um diagnóstico em função de um possível trabalho novo, de uma oportunidade nova, aí você nos avisa, né? A gente tem uma pergunta do José Williams Gouveia aqui, se tem curso de direção de fotografia lá. José Williams, você está dizendo na Full Sail? Seria essa a sua pergunta? Eu não sei aonde ele quer dizer com esse lá. Carol, você quer falar do sorteio? Então, eu quero. A gente resolveu que a gente vai sortear um VR Box, que é aquele óculos de realidade virtual, aquele bacanão, assim, que vem com o controle remoto, mas ainda o que põe um celular dentro, né? Tipo, pesquisem aí VR Box. A gente vai sortear um VR Box para todo mundo que, por essa live, acessar o link que a gente já vai postar aí nos comentários. Esse link, é uma forma da gente saber quem está assistindo as lives, da gente conhecer um pouquinho mais de vocês e de vocês também poderem dar um feedback para a gente sobre o tema da live, como é que está indo, se tem algum outro assunto que vocês gostariam de conhecer. Então, preenchendo, a gente vai receber essas informações de vocês, e aí no dia 18 de abril, a gente vai pegar todo mundo que preencheu esse link e vai sortear um VR. Então, vão ser 2 por mês, um para a primeira metade de abril, que a gente sorteia no dia 18, aí a gente zera a lista e faz um segundo sorteio de VR para quem preencher do 19 ao 30 de abril. Então, vão acompanhando e a gente vai colocando o link. Eu vi que o José Williams falou da Full Sail, né? A gente tem a graduação em cinema e a direção de fotografia é uma matéria da graduação de cinema. Então, tem essa matéria que dá para fazer em um mês e daí, se você quiser mais informação, é só entrar em contato comigo aqui pelo Face que eu te passo. Carol, coloca o seu contato nos comentários, então, pro José Williams, né? Lilian, eu quero agradecer você, muito obrigado. Mande uma dica final para quem é do audiovisual e está nessa, especificamente por isso que eu falei, que aprender e também vamos focar no inglês, né? Aprender o inglês para poder buscar as informações que estão por aí, nem tanto para a comunicação. Vamos fazer esse exercício, dar uma dica que não seja para a comunicação específica, mas para ele absorver o conhecimento, para ele entrar no YouTube e ele entender um vídeo ou ele ler um bom texto. Que tipo de exercício ele pode fazer? Por onde ele pode começar? Tá. Bom, primeiro estudar o idioma de uma forma geral, né? Estudar o idioma de uma forma normal, ou seja, do básico, elementar, pré-intermediário, ou seja, seguir a direção correta, né? Primeiro. Segundo,
se envolver com esse estudo, porque a partir do momento que você começa a se envolver com esse estudo, a sensação de eu sei, eu posso, é muito grande. Terceiro, ir lendo e ir entendendo todo. Amanhã você vai entender um pouco mais, depois de amanhã você vai entender um pouco mais, né? E tenha isso muito claro, que é aos poucos, né? Anote aquilo que você entendeu, anote palavras novas, não todas, anote um pouco hoje, anote um pouco amanhã, ou seja, dê tempo ao tempo, né? Para chegar a ter um ano, são necessários 365 dias, 2 anos mais 365 dias, ou seja, nós somos humanos e a gente aprende num movimento de crescimento. Então, tenha paciência com você, seja responsável com seus estudos de um segundo idioma. Né? E esqueça de que o resultado vai vir de uma hora para outra. O resultado é em função de todo um processo, né? Seja bondoso com você, no sentido de faça a roda girar, né? Mas faça a roda girar fazendo parte da roda, né? Não sei se eu fui clara. Tá ótimo, obrigado. Agora a gente vai se despedir, mas você podia chamar o Nietzsche aí para se despedir da gente também? Ele tá me mordendo. Vocês não fazem ideia do monte de mordida que eu recebi desse cão enquanto a gente conversava. Mas ele se comportou aqui. Pra gente, nem dava para saber que ele estava aí, né? Ele se comportou, mas vocês não fazem ideia da bagunça que ele fez debaixo da mesa. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Obrigada, Edu. Valeu. Obrigado, Carol. Foi uma delícia. Até. Pessoal, amanhã às 19 horas estamos aqui com live também. Obrigado, Lilian. Tchau, Carol. Tchau. Tchau.